noite a todos. Boa noite. Boa noite. Hoje é a palavra, né, menina? Palavra é um negócio. Eu acho que existem muitas situações que a gente podia falar sobre a palavra no estudo do Evangelho, mas nós vamos hoje pegar um versículo de Mateus, em que Jesus diz assim: seja, porém, a vossa palavra sim, sim, não, não. E disso é do mal. E esse capítulo 5 de Mateus é parte do Sermão do Monte, né? Ele começa cometendo lá com as bem-aventuranças, e o sermão segue, ele continua passando esses ensinamentos para os discípulos, e um deles é esse daí. Vai seguir também esse Sermão do Monte, vai para o capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus. Mas nós estamos estudando assim, aos pouquinhos, um pouquinho a cada semana. Semana passada nós comentamos sobre o sal da terra, junto com o Ronaldo, e hoje nós vamos comentar um pouco sobre a questão da palavra. E antes de entrar nesse sim, sim, não, não, que chama a gente para a nossa verdade na palavra, né? Vamos comentar um pouco sobre a palavra em si, a questão da palavra. E Emmanuel diz que falando construímos. Lá no Gênesis começa, né? No início era o verbo. Então, acho que vamos explorar um pouquinho essa questão da palavra, depois entramos no resto do versículo, não é, Adriano? É isso mesmo, Lina. Mas eu quero fazer aqui uma consideração inicial, dando boa noite a todo mundo que está aí no KSSF, os nossos irmãos que estão nas nuvens da internet e nas nuvens do plano espiritual, né? Agradecer a você, Lina, Marisa, também, por esse convite. Você sempre muito assertivas nas escolhas dos temas, né? E, mais uma vez, nós estamos juntos aqui para aquela máxima que eu gosto sempre de lembrar, né? Que é sair do P0 para chegar lá no EP, ou seja, a nossa jornada espiritual de sair de espírito primitivo para espírito puro, né? É uma jornada longa, como a gente já sabe. Então, hoje aqui nós vamos dar mais um passo na busca dessa longa trajetória que nós temos pela frente, né? Esses encontros aqui são muito interessantes, até porque a gente pode até falar muita coisa, muitas palavras, né, que muitos de nós aqui conhecemos, coisas que a gente já ouviu falar, conceitos que a gente também conhece, já leu, né? Mas não sei por qual razão nós estamos aqui mais uma vez, trazidos aqui a esse encontro para refletir sobre essa questão da palavra, né? Eu acho que não é por acaso. Então, por isso mesmo, eu gosto sempre de lembrar que, quando nós somos aqui desafiados para participar de um encontro dessas trocas de ideias, né, nosso objetivo aqui não é nunca, jamais, querer ser melhor do que alguém, ser dono da verdade, e, por que não, dono da palavra, né? Até mesmo porque a própria preparação desse estudo aqui, no nosso caso aqui, que preparamos ele, somos os primeiros a sermos beneficiados. Então, achei muito apropriado o tema e vocês estão de parabéns nele. E ainda nessas minhas considerações iniciais, eu quero, já de antemão, senão eu vou acabar esquecendo lá na frente, porque o tema é muito bom, dar parabéns para o KSSF, né, nos seus 20 anos aí de jornada, né? Parabéns para os irmãos trabalhadores que ajudam tanto essa casa, para as lideranças dessa casa maravilhosa, que ajudam tantas pessoas, né? Não exatamente fazendo algo por elas, mas principalmente trazendo aquilo que é o tema do bate-papo de hoje, que é a palavra, né? A palavra que aí é sempre reconfortadora, baseada nos ensinamentos de Jesus e compreensão das instruções dos Espíritos. Então, o KSSF entra na nossa vida de uma maneira assim, avassaladora, né? E aqui a gente encontra conforto, encontra abrigo espiritual, luz para iluminar os nossos caminhos aí, entendimento, oportunidade de adquirir entendimentos sobre a necessidade da nossa evolução, né?
Eu já tive algumas experiências em outras religiões, as quais respeito bastante, né? Mas foi exatamente aqui no KSSF que eu realmente virei a chave sobre a questão do entendimento da espiritualidade, né? Sobre a necessidade e a importância da imortalidade da alma, a importância da reencarnação, né? O processo evolutivo que depende unicamente de cada um de nós, né? E todas as instruções que a gente recebe aqui, né? Então, o KSSF é a fonte de boas palavras para a gente continuar aqui a nossa jornada. Então, parabéns, Marisa, Lina, todos os trabalhadores que estão aí no front dessa história tão bonita que tem sido escrita aí por vocês e aí com alguma pequena contribuição da nossa parte, né? Falando um pouco sobre essa questão da palavra, né? Eu, na minha juventude, no colegial lá em Belo Horizonte, eu tinha uma professora muito brava, mas era uma pessoa incrível, né? Mas que, na minha juventude, eu não conseguia entender muito bem ali, muita coisa do que ela dizia e tal. Mas eu achei muita coincidência é que teve uma aula, certa vez, que ela falou sobre a palavra. E aí, quando vocês trouxeram o tema, na mesma hora eu lembrei dela, né? E ela falou sobre a importância da palavra, né? O que a palavra pode causar, né? Então, uma palavra ela pode fazer um movimento de estabelecer guerra através de uma ordem, ela pode fazer um movimento de terminar uma guerra, começar a paz, né? A palavra que a gente usa para fazer declaração de amor, não é verdade? Palavras, se um líder de um país diz certas coisas, podem abalar a economia de determinado país. A gente tem pessoas ilustres do passado que usavam de palavras muito inspiradoras, né? O Martin Luther King, por exemplo, né? Ele tem uma célebre frase dele, cujas palavras são lindíssimas, né? Ele tinha um sonho que acreditava, né? John Kennedy também tinha uma passagem muito interessante que falava assim: não me pergunte o que eu posso fazer o que o país pode fazer por mim, mas o que eu posso fazer pelo país, né? Então, quer dizer, são palavras muito impactantes, né? E que de certa maneira, elas nos dão força e nos potencializam para a nossa jornada. Eu tenho um fato curioso, eu conheci certa vez, e para falar um pouco desse lance do poder da palavra, né? Eu conheci um ucraniano, há alguns anos atrás, aí, uma empresa em que eu estive, e contavam lá nessa empresa que esse ucraniano, que depois passou a viver no Brasil, ele tinha metade do código secreto que acionava as ogivas nucleares da Ucrânia, porque ela dominava essa tecnologia, né? E eles disseram que, naquela época, para ele acionar essas ogivas, ele só esperava uma palavra, a palavra de ordem. Então, para vocês verem como que a palavra tem um potencial muito grande sobre a nossa vida e daí a importância da gente saber lidar com elas, né? Então, muito apropriado o tema de hoje aqui para a gente fazer toda essa reflexão. Sou eu, é? Marisa. Eu fico aqui me fazendo de morta mesmo, para ver se... Estou sem palavras, mas vamos ver se a gente acha alguma coisa. Então, quando a gente vai fazer, né, estudar um tema desse, é que a gente vai ver assim, como usar da palavra é um perigo, né? É como o Adriano explicou, né? Você pode de repente, usar uma palavra que vai destruir milhares de pessoas, uma ordem, um comando. E Jesus falava tanto nisso, né? Nesses imperativos: haja, faça, ame, construa, reconstrua, refaça. Palavras que nos dão força para ir para frente. E tem palavras que são justamente o contrário, né? Uma palavra pode detonar toda a vida, todos os projetos de vida, né? E a gente vê como essa coisa da palavra também envolve o tom como você usa para dizer as palavras, né?
Você pode dizer alguma coisa assim, como a gente diz assim, naquele jeito cortante de falar, né? Que você às vezes corta alguém pela metade. Não é, menino? Então, quando eu fiquei vendo isso, eu disse, minha gente, que negócio meio complicado é esse, né? Porque o bom desses estudos, como a Adriana diz assim, é que a gente olha muito para a gente, né, Adriana? Lina vem assim com essas intuições aí emanuelescas de temas para palestra, Emmanuel joga de lá. Mas quando a gente vai assim destrinchando, a gente vai vendo assim que coisa boa, né? É porque é a oportunidade de você lembrar que são coisas que a gente usa normalmente, que a palavra a gente usa normalmente. Mas a gente pode construir ou destruir, né? A gente pode amedrontar, a gente pode... Ave Maria, é muita coisa, né? É como você faz, é isso que eu digo, o tom que você dá, toda a sua parte, né, física, como você, né, você às vezes detona, você mata uma pessoa sem nem levantar o braço, né? Você aniquila. Então, a palavra ela tem esse dom também de destruir alguma coisa, né? Então, a gente tem que ter um cuidado enorme. Por isso que hoje, com essas coisas de telefone, de text message e tudo, às vezes eu digo assim, meu Deus, eu vou mandar esse recado falando. Às vezes pela pressa, e às vezes porque eu digo assim, eu não sei se eu vou escrever tudo, se a pessoa vai entender o que realmente eu estou querendo dizer. Porque às vezes você pode, né, na hora de passar rapidamente um recado, truncar alguma coisa, e a pessoa olha, oh, que tá bem, não foi exatamente aquilo, né? Que coisa, é aí que a gente vai analisando que a palavra escrita ou a palavra dita, todas as palavras, o modo como você usa, né? Até o modo do olhar quando você fala, como você disse, né? O jeito como falar, o tom, tudo isso é de uma importância mesmo crucial. A gente tem que ter muito cuidado, né, dona Lina? Extremo. Uma vez comentando com uma amiga essa questão do texto, da palavra, ela falando assim, às vezes você está pensando assim, está com pressa e mandando um texto para o marido e fala assim, onde você está? Mas pensando assim, meu amor, você está preocupada, né? E o marido lê assim, onde você está? Que não chegou em casa. É? Uma cobrança. Você fala, onde é que você está? Se perdeu alguma coisa? Exato. Pode estar me cobrando. É o perigo. É esse impacto de ação, mas nesse momento, se a gente lembrar também que a reação está em nós, né? Os olhos que leem aquilo são onde é que está o nosso sentimento quando nós lemos a palavra, quando nós ouvimos algo, isso acho que é de fundamental importância, porque se a gente for pensar, tudo que a gente cria, tudo que existe no mundo, ele é criado duas vezes, né? Uma vez no pensamento do Criador, da pessoa que está criando, essa pessoa vai colocar isso em palavras, e as palavras, a hora que a gente coloca isso em palavras, já deu início àquele movimento da ação para criar alguma coisa. Então, realmente, a palavra, ela cria, ela constrói, ou destrói, né? Dependendo da forma como é utilizada, e se nós não tivermos esses pequenos, às vezes, pequenos cuidados, ou não prestarmos atenção nesse poder que a palavra tem, às vezes falamos coisas assim que realmente podem destruir ou aniquilar o sonho de uma pessoa. A gente pode não matar a pessoa, mas mata um sonho, não é a mesma coisa que. Não é ainda um homicídio, um crime. Eu acho que se a gente não estuda e não traz isso para o nosso consciente, isso vai ficando ali no desconhecido, na área que a gente não mexe muito e acaba não exercitando, não colocando em prática esse dom, né? Porque é um presente, é um dom que todos nós temos, de poder articular os nossos pensamentos em palavras, né? E a diferença da palavra falada e da palavra escrita, quantas coisas que não foram trazidas até nós de forma oral,
não é? Através dos tempos, e em um dado momento, em um certo momento, isso foi colocado na forma escrita, muitas vezes não da mesma forma que era no oral, muitas vezes se perdem nas traduções, né? E a gente ter essa noção de buscar realmente o sentido real de cada palavra no momento em que ela foi dita, né? Muitas vezes pensamos que interpretamos de uma certa forma, mas o que a intenção da pessoa que falou não era essa. Então, é ter esse cuidado de é, checar, né? Perguntar o que foi que você quis dizer com isso realmente, né? Não custa nada antes de entrar com aquela reação de quem leu aquele, cadê? Onde é que você está que não chegou em casa até agora? Não é mesmo? Acontece que muitas vezes nós somos displicentes com as palavras, né? Às vezes a gente se envolve em certas situações que o emprego das palavras pode machucar as pessoas, né? E essas palavras muitas vezes ficam nos registros da mente. Então a gente tem que ter esses cuidados aí, Lina, que você acaba de dizer, no nosso dia a dia, com o nosso parente, com o nosso amigo, com o nosso colega, até com os nossos inimigos, né? É assim que Jesus nos ensinou, né? E às vezes basta fazer um exercício fácil, tipo assim, quando a gente vai mandar um e-mail de emprego, por exemplo, a gente não procura usar palavras escritas corretas, né? Então, da mesma forma, eu acho que a gente tem que procurar usar palavras ditas, né, em todas as circunstâncias do nosso dia a dia. Agora, eu queria fazer um breve paralelo também sobre essa questão da palavra, porque a gente sempre escuta, né, sobre a influência que os espíritos têm sobre nós e em relação aos nossos pensamentos, né? Inclusive, domingo passado, o próprio Humberto falou um pouco disso aí, né? Como que os espíritos influenciam em nossa vida. Tem uma passagem lá do livro Os Mensageiros, né, que é a psicografia do Chico, do livro do André Luiz, tem um ponto muito interessante do livro em que o André Luiz descreve o momento que eles vêm visitar, né, a crosta, e eles chegam lá no Rio de Janeiro, ele, o Aliceto, e eles chegam ali e eles ficam impressionados com as sombras originárias de vibrações de baixo calibre, né, de sombras, de pensamentos, de vibrações inferiores que se encontram nas ruas, nas avenidas do Rio de Janeiro. Tem essa passagem lá que é muito interessante, né? O capítulo chama Visita à Crosta, alguma coisa assim. Então, eu estava pensando assim, puxa vida, se os espíritos influenciam dessa maneira, os espíritos malignos, vamos assim dizer, né? Se eles influenciam assim, de tal maneira, imagina quando a gente também passa a usar palavras descabidas, palavras malditas, junto com essa influência negativa, né? Isso tudo é muito potencializado. Eu estava pensando comigo, né? Essas influências negativas, mas com palavras malditas, potencializa muito uma situação de uma energia que não é saudável para a gente, né? Então, a gente tem que ter cuidado com essas questões de verbalizar as palavras, né? É muito comum, às vezes, a gente participar de certos ciclos de reuniões, encontros, em que a gente se depara com pessoas em que a vibe é muito ruim, né? Eu tenho um grupo que frequentemente participo de reuniões e tem uma pessoa lá em específico que 50% do que ela diz é palavrão. Mas a gente tenta ali, né, conviver com a pessoa, porque é necessário, enfim, em certas circunstâncias. Mas no final da reunião, a vibe está lá embaixo, sabe? A energia dessa influência, junto com essa energia verbalizada através das palavras, contaminam todo o ambiente em desfavor de todo mundo, né? E isso fica muito claro ao final desses encontros, né?
Eu não me isento aqui, às vezes, de falar uma bobagem ou outra, né? Alguma gíria ou outra, às vezes solta até um palavrãozinho de vez em quando também, né? Porque eu também estou no meu processo de aprendizado, né? Estou aqui buscando a minha evolução, não é verdade? Mas a gente tem que procurar evitar esse tipo de situação, né? E fazendo uma comparação paralela a isso, a gente toma aqui, por exemplo, o KSSF nesse momento aqui agora, né? Estamos aqui escutando palavras reconfortadoras, né? E, consequentemente, a nossa vibe está lá nas alturas. Só amor, só carinho, só gratidão, né? Por ter essas oportunidades. Então, essas vibrações é que a gente tem que procurar carregar através dos nossos pensamentos, através das nossas atitudes e através das nossas palavras. Não é, Larissa? É, menino. Eu lembrei agora com isso, né, que os espíritos dizem, né, que nós influenciamos e somos influenciados pelos espíritos 24/7. Então, estamos sempre ligados aos espíritos por causa dos nossos pensamentos, que vão expressar o que a gente sente, né? A gente fala daquilo que sente, né? Por isso que eu gosto daquela pergunta, né? Onde está o seu tesouro, ali estará o teu coração. Qual é o seu foco? É daquilo que você vai falar. Então, às vezes, você está no grupo e torna-se alguma coisa desagradável, porque o foco, às vezes, é desagradável. Então, e aí, às vezes, nem todos concordam, nem todos querem, mas, às vezes, você está num grupo e vai ficar ali naquele grupo por aquelas horas e sente esse peso, né, das influências. Então, essas coisas é que, às vezes, a gente tem que, como andamos em bando, né, que a melhor coisa do mundo é andar em bando, em grupo, um influencia o outro. Então, às vezes, quando a peteca vibratória está caindo, um outro, às vezes, né, amigavelmente já joga um outro papo, um outro assunto, e aquilo vai rolando, né? E vai ficando gostoso o encontro, não fica tão desagradável. Mas a palavra tem esse poder de agregar não só o grupo encarnado que se reuniu ali, como os desencarnados que têm a mesma, né, a mesma vontade, ou o mesmo assunto é deles também. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, porque às vezes não são eles que nos envolvem, é nós que envolvemos eles. Nós é que começamos a agregação, e eles simplesmente vão porque são atraídos pela similaridade das palavras, que é o resultado dos nossos pensamentos, né? Então, a gente tem que ficar sempre vigilante quanto a isso, porque quando essas influências entram, né, em vibração umas com as outras, você não sabe quem começa e quem termina. Né? A gente vira como que uma coisa só, e aquela. Lógico que quem está encarnado sempre está perdendo, porque nós temos o corpo, né? Os únicos que têm corpos físicos são os encarnados. Os desencarnados, às vezes, vêm com aquela vibração através dos pensamentos bem forte. Os encarnados acolhem aquela vibração negativa, mas o corpo que vai, né, refletir aquelas vibrações é um só. Então, às vezes, a gente reflete do nosso corpo problemas que não são só oriundos da nossa vontade, né? A vontade geral que não tem outro corpo para ir, vai para o nosso. Então, às vezes, a gente fica também como rebatendo essas bolas sem necessidade. Por isso que não sei quem gosta, né? Acho que aqui ninguém, porque aqui no KSSF o pessoal não gosta, por exemplo, fofoca dessas coisas. Quando alguém vai falar de uma pessoa conhecida e tudo, normalmente, né, a gente passa aquelas 3 peneiras que eu acho bacana, né? Isso é verdade, fulano? Não, então, não me conte. Já não sei se é verdade. Quando a pessoa diz assim, não sei se é verdade, então não precisa contar. Não, mas mesmo assim vale a pena. Mas é bom isso vai causar alguma coisa positiva para alguém? Não causou nada para mim, não para ninguém. Vai ser útil? Não. Então não me conte, rapaz. Entendeu? Então, às vezes, a gente abre o espaço
para as fofocas, para as maledicências, né? Que é uma forma da gente usar a palavra de forma depreciativa, que cria, às vezes, problemas seríssimos de vibração e de conexão com desencarnados doentes. Então, isso faz com que, às vezes, as pessoas que são os personagens, né, que estão sendo trazidos ali para a roda, às vezes estão muito bem controlados energeticamente nos lugares onde estão. E aqueles grupos ali é que vão ficar mais contaminados com aquele processo. Então, a gente tem que pensar bastante nisso, né? A quem é que você quer atingir? Porque é como se tivesse um revólver apontado para si mesmo. Então, não adianta, né? Então, são coisas assim que, às vezes, a gente não pensa. E, realmente, a palavra tem esse poder assim, de escravizar o homem por causa de uma conversa mal entendida, por causa de um problema, por causa de uma fofoca, por causa, né? Então, são coisas assim que, às vezes, a gente não, na hora, não pensa, né? Assim, no que pode gerar aquilo. E aquilo, às vezes, gera um problema bem mais sério, né? Essa questão do sim, Arthur está colocando aqui que a mãe dele sempre falava das três primeiras. Ele acha maravilhoso. Lembrança especial da mãezinha que parava a fofoca assim. Que bom, né? Que bom. Saudade de Arthurzinho, hoje eles não veio. Cleides, não sei se você está com o som de volta aí. Espero que esteja funcionando. Mas agora, continuando com o resto do versículo, que Jesus diz sim, sim, que seja o seu sim, sim, o seu não, não. Eu acho que trazendo para a gente essa importância da verdade, da honestidade, eu fiquei pensando, quantas vezes a gente não fala sim e desejando um não, né? Por dentro, gritando um não por dentro. Ou ao contrário, a gente diz não, mas gritando sim por dentro. E criamos incoerências em nossas vidas, conflitos em nós mesmos. E quando a gente conta uma mentira, então, minha mãe dizia que mentira não tem perna curta, arrasta a barriga no chão. Minha perna que é curta, né? Arrasta a barriga. Então, aí você fica assim, você conta uma mentira e você tem que, depois, você esquece qual foi a mentira, você tem que continuar para dar um trabalho danado, uma energia imensa para você lembrar a mentira que você contou, para poder continuar a história, continuar mentindo depois. Então, isso é o tipo da coisa assim que realmente, se a gente for pensar o quanto que a desonestidade conosco, com o que nós falamos, com as palavras que nós usamos, a energia que nós temos que gastar nisso é uma coisa assim incomensurável, não dá nem para explicar, não tem sentido a gente continuar fazendo isso. Aí essa questão da vida social, quando o Facebook chegou, lá não dá, é ótimo, você não precisa mais mentir, você não tem mais como se mentir, porque uma cedo ou tarde a foto aparece ali. Aí todo mundo fala exatamente. Eu estava em casa, não atendi o meu telefone, estava viajando. É muito difícil, então realmente acabou ficando muito mais fácil. Mas acho que quando a gente vem para o Evangelho, para o ensinamento de Jesus, quando ele diz sim, sim, não, não, primeira coisa que a lembrança é a verdade, né? Conhecerás a verdade e a verdade te libertará. Então, de quantas coisas essa verdade não nos liberta? E o medo que nós temos, às vezes, de dizer sim ou de dizer não em determinadas situações. Como Jesus, em todas as situações, ele foi honesto com quem ele estava falando, com quem ele estava conversando. Quando as pessoas chegavam para ele, para alguns era assim, vem, larga tudo que você tem, larga a família, né, vende tudo que você tem e me segue. Olha como ele conhecia bem o nosso coração. E para outros ele dizia, não, volta para casa, vai cuidar da sua família, é lá o seu lugar. E cada lição, por isso que eu acho que o Evangelho ele é tão pessoal, porque em cada momento de nossas vidas em que a gente tiver uma questão, uma dúvida, ele responde pessoalmente.
E aí a Cleide está falando aqui, ela não consegue me ver mentindo. Você pensa, Cleide? Ai, ai. Deus está vendo. Ela não mente, não, Cleide, é verdade. Mas eu acho que, assim, outra coisa que eu fico pensando quando penso em Chico Xavier, ele dizia que muitas vezes tem algumas histórias em que ele dizia que ele não dizia a verdade, porque às vezes porque a gente não tem o direito de ferir alguém com a verdade, né? Se a pessoa não está preparada ainda para escutar esse não tem entendimento ou não é o momento, temos essa sensibilidade de sabermos aguardar, né? E isso também acho que faz parte do nosso sim, sim, não, não. Muito legal. Eu estava pensando aqui no que a Marisa estava falando aí a respeito da fofoca e tal. Interessante, no livro Vinha de Luz, né, que é ditado pelo Espírito de Emmanuel e também psicografado pelo Chico, tem um capítulo 15 aqui que é intitulado o seguinte: ó, não entendem. É muito pequenininho, eu vou até ler para dar o significado geral do que a Marisa estava comentando anteriormente. E aí ele fala assim, que em todos os lugares surgem multidões que abusam da palavra. Avivam-se de discussões destrutivas na esfera da ciência, da política, da filosofia e da religião. Todavia, não somente nesses setores da atividade intelectual se manifestam semelhantes desequilíbrios. A sociedade comum em quase todo o mundo é campo de batalha. E nesse particular, em vista da condenável influência dos que impõem por doutores e informações descabidas. Esses são aqueles que dominam a palavra e querem te convencer de todo jeito de alguma situação, né? Então, pretensiosas autoridades, nos pareceres gratuitos, espalham a perturbação geral, olha aí, adiam realizações edificantes, destroem grande parte dos germes do bem, envenenam fontes de generosidade e, sobretudo, alterando as correntes do progresso, convertem os santuários domésticos em trincheiras da hostilidade cordial. E aí ele termina dizendo que são esses envenenadores inconscientes que difundem a desarmonia, não entendendo o que afirmam. E olha que legal isso aqui, né? Para a gente ter, e reforça, né, a necessidade da gente compreender tudo aquilo que a gente diz, tudo aquilo que a gente verbaliza. Né? Mas eu também estava pensando em uma outra coisa, que é o seguinte, não dá para a gente dissociar também essa questão da palavra sem falar do pensamento. Desde cedo a gente recebe instrução assim, para a gente ter cuidado com o corpo, não é verdade? Aprender a lavar as mãos, tomar banho, escovar os dentes e por aí vai. Mas se a gente parar para pensar, a gente recebe muito pouca instrução sobre cuidar da nossa mente. E é aí que está o perigo, né? Porque a mente muitas vezes não, é ela que se traduz em palavras. Né? Então, quando a gente passa a receber essas instruções mentais, como eu estou dizendo aqui, que a gente não recebe, né? Automaticamente, inconscientemente, nós estamos recebendo as instruções para saber lidar com as palavras. Né? Então, por isso que é importante a gente ter ciência, né, que somos responsáveis por tudo que nós dissemos e por todos os nossos atos, em consequência do que dissemos. Né? Porque ninguém coloca palavras na nossa boca. Né? Pode até querer dar significado de certas coisas que a gente diz, né? Mas às vezes, as palavras são ditas sempre por nós mesmos. Né? Então, essa questão do pensamento se traduz o seguinte: olha, a palavra surge em nosso pensamento, e dentro de nós. Né? E por conta disso vem a necessidade da gente vigiar as palavras, para que os efeitos delas não reverberem de forma negativa, mas reverberem sempre de forma positiva, né? Baseados em crença e esperança. Né? Então, por isso que muitas vezes pedir desculpa não apaga o efeito de uma palavra maldita para alguém, para uma pessoa, né? Até para o inimigo.
né? Não apaga o sentimento de quem ouviu, né? Quando nós não falamos adequadamente. Então, por isso que a gente tem que ter um cuidado com o nosso pensamento, para que tudo aquilo que a gente disser passe pelo crivo do nosso pensamento, né? E é bom lembrar, eu acho assim, que todo dia nós temos armadilhas que nos levam a proferir palavras indesejadas. Se a gente parar para observar assim friamente, né? Quantos momentos do nosso dia a dia nós não temos assim de impaciência, não é verdade? De nervosismo, de estresse, e que muitas vezes isso nos impulsiona diante de uma pessoa a alterar o tom de voz, falar uma palavra inapropriada, maldita, né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que ter cuidado sempre com essa questão do pensamento, que se traduz em palavras, para a gente sempre procurar pensarmos e falarmos sempre o bem. Tá? O que você acha, Marisa? Eu acho verdadeiro isso, porque a gente vai pensar e vai falar do que está cheio no nosso coração, né? Então, o pensamento sozinho, ele não vai vazio, ele vai do que está cheio dos nossos sentimentos, daquilo que a gente vive emocionalmente. Então, a gente sabe que, né, que a gente considera assim o ser mais perfeito que veio à Terra foi Jesus, né? O ser humano que estava mais pronto, e como ele dizia assim, vocês vão fazer o que eu faço e mais ainda. Ou seja, teríamos todas aquela capacidade de autocontrole, de ser dócil, de ser bom, de ser justo, que ele estava nos mostrando. Ainda não temos, às vezes temos lampejos disso, né? Em algum momento da nossa vida fazemos alguma coisa mais positiva, outras mais negativas. Então, a gente tem uma ideia assim, de que o nosso mundo íntimo ele já está sendo cuidado por nós, porque se hoje estamos aqui sentados, né, conversando sobre essas coisas, é porque já pensamos nelas. E para pensar nelas é porque a gente já sente vontade disso. Então, lembra aquele negócio, não tem árvore, né, uma árvore não vai dar caju se ela está no espinheiro, né? Então, os frutos que nós fornecemos, né, como árvores que somos, já são frutos das coisas que nós estamos buscando racionalizar, aprender, educar, né? Então, o pensamento ele precisa ser educado pelos nossos sentimentos. Se não trabalhamos os sentimentos, o pensamento vai estar sempre deseducado e nas mãos, às vezes, dos espíritos desencarnados que podem nos manipular por causa das nossas fragilidades. Então, isso que Lina trouxe de Jesus dizer, né, que a sua palavra seja sim, sim, não, não, é essa atenção também que a gente tem que ter, já a nossa vontade de ser melhor. Então, se a gente tem essa vontade de ser melhor, a gente vai ter que se policiar, cada um fazendo o seu trabalho. Não tem quem faça por ninguém. Então, para que o pensamento fique desorientado, desordenado, é porque nós deixamos em algum momento isso acontecer. Abraçamos um lado talvez mais perigoso da nossa história e deixamos o barco, vamos dizer assim, meio à deriva, né? Mas quando a gente consegue manter esse autocontrole, a gente vai vendo que podemos sim começar a buscar, estamos, aliás, nessa doutrina maravilhosa, né, que traz essa educação emocional e todas as passagens do Evangelho de Jesus nos traz para esse eixo, né? Então, a gente vai vendo que vai tendo essa chance de vez em quando, já notar quando a palavra foi maldita e ir lá e pedir desculpas, né? Eu acho que essa é o caminho da educação do espírito, né? Porque vamos escorregar aqui e ali, mas aí a gente já vai, peraí, antes que se apossem da minha capacidade de pensar, porque os meus sentimentos estão meio desorientados, eu vou lá e conserto. E não dou chance para um de fora vir, né, um espírito vir e começar a me dominar pelas minhas fragilidades, porque a gente sabe que vai.
A gente sabe que vai ter hora que você quer dizer um não redondo e aquilo não sai da maneira que você gostaria de dizer, né? Você quer chamar o filho para dizer alguma coisa, tem que respirar fundo, porque se você começar a gritar, o seu projeto vai todo por água abaixo, né? Depois você tem que começar tudo do zero. Então, quando a gente vai vendo que começar do zero dá muito mais trabalho e tempo, que a gente não tem tempo, que o tempo vai levando a gente todos os dias. Todos os dias a gente tem menos tempo na encarnação, né? Não sei por que isso, né? Que vão tirando essa... Agora fazer aniversário todo ano, podia ser de 3 em 3 anos, negócio mais, né? Mais todo ano. Malamente você fez uma idade, já está outra ali chamando. E quando chega assim nessa idade da gente, né, mais madura, aí quando você vê a coisa parece que está mais rápido do mais rápido. Mas isso de ser sim, sim, não, não, eu acho que é para nós. Isso essa força tem que ser em nós, né? Não ficarmos escravos da palavra. Eu prefiro ficar escrava do silêncio, porque se na hora você consegue calar, você tem tempo de pensar. Se você, não, por mim bateu, levou, não se pode viver assim. Porque o outro disse, eu vou responder. Porque o outro fez, eu vou não sei o quê. Não, né? Você tem que ter tempo de racionalizar, porque primeiro vem a emoção, nós somos humanos. Então, alguém lhe faz alguma coisa, primeiro você tem vontade e logo o pensamento é esse. Já te matei, já fulminei. Jesus não tinha, eu sempre pergunto isso. Será que Jesus não passava, às vezes, assim, pela gente? O olhar já ia para fulminar e o pessoal lá de cima, peraí, Jesus, segura aí que você vai matar mesmo, cara. Entendeu? Aí ele ia, colava a orelha do centurião e dizia, Pedro, quem for ferro, ferro, pelo ferro será ferido, mas já querendo, né, dar uma chamada. Mas o autocontrole maravilhoso. Um dia seremos assim, né? Se fôssemos nós ali, já tinha voltado para o mundo espiritual e dizer, olha, detonei com o projeto, vamos começar tudo de novo. Né? Então, eu acho que esse freio a gente tem que ter conosco. Se agora eu não posso responder, não vou responder. Responda. Não. Isso eu vou responder. Eu vou ali tomar um café e já volto. Claro, vamos pensar, vamos parar, vamos ver, vamos refletir, né? Porque está todo mundo certo até que se prove o contrário. Então, a gente não pode dizer que tudo está errado. Né? Então, é tão interessante. Mas a gente não tem essa paciência. Né? Então, nem não. Talvez. Como diz Paulo, examinar tudo e retende o bem. Porque senão você fica com a parte podre da história, né? E não é por aí. Exatamente. Se a gente não para pensar um pouquinho, por isso que acho que esse amai, né? Amai a Deus e amai ao próximo, isso é a maior lição para a nossa imunidade espiritual, né? Para a nossa sanidade, para o nosso equilíbrio, para a gente se centralizar. Porque se a gente deixar que o amor tome conta, nada disso vai ter problema, né? Tudo vai ser secundário. Aí você ama aquela pessoa, o que ela pode dizer que possa te ferir? Então, mas enquanto a gente está nessa diferença, ou quando a gente ainda tem esse apego a nós mesmos, né? Esse amor doente ainda em excesso por nós mesmos, esse egoísmo, fica uma coisa mais terrena, assim, mais infantil, né? Que não infantil no sentido do espírito ainda precisar crescer, precisar amadurecer. E eu fiquei pensando, eu estava lendo o Nosso Lar, e uma parte que eu mandei para vocês que Clarencio chega para visitar André Luiz ali no dia seguinte, que ele chega em Nosso Lar, pergunta como ele está, e
E a Ana Luz começa assim, né, aquele fio de dores, você não tem ideia de como eu sofro, as dores que eu sinto, eu devo ser a pessoa que mais sofreu nesse mundo, você não tem ideia que eu passei no umbral e a falta que eu sinto da minha família. Aí, de repente, ele fala, a Clarice vira para ele e fala assim: "Você quer mesmo ficar bom? Então, meu filho, para de lamentar e falar de si mesmo, das suas próprias dores. Isso é uma enfermidade". Sim, isso quando a gente lê isso, assim, no livro, a primeira vez, passa, né, é uma enfermidade, tá, tudo bem. Mas quando a gente lê de novo, pela 10ª vez, você fala assim: "Meu Deus, como eu sou doente. Como eu sou enferma". Não pode desanimar, né? Mas, então, assim, como é realmente importante isso que a Marisa falou, o silêncio em certos momentos, né? O silêncio ele traz a gente para o centro. Eu acho que é o equilíbrio. E esse equilíbrio também me lembra a balança, né? Aquela balança de dois pratos. Você fica o sim e o não. E o meu problema ou a minha solução? O que é que neste momento, onde é que eu vou pôr a minha atenção nesse momento? Né? Em qual prato da balança que eu vou ter os meus olhos, ter a minha força, o meu investimento, o meu trabalho. E a gente passa muito tempo, muitas encarnações, prestando muita atenção nos problemas, né? E as soluções vão ficando assim para depois. Vamos para debaixo do tapete. É. Paulina, nessa passagem que você falou, né, de Nosso Lar, teve uma frasezinha muito interessante que está descrita lá, em que a gente diz que a gente cria pensamentos a toda hora, né? Aliás, o Humberto falou isso também no domingo. Que a gente cria muitos pensamentos, né? Mas que é preciso a gente educar os nossos pensamentos e disciplinar os nossos lábios. Né? Porque a gente ainda está no nosso processo de evolução, de aprendizado, né? É muito fácil a gente sair dos trilhos, é muito fácil a gente mudar o tom de voz e ser agressivo nas palavras com as pessoas. Mas assim, é um pulo para isso acontecer. Por isso que esse exercício da gente estar aqui ele é muito importante, né? A gente discutir isso aí, né? Então, como tudo surge lá no pensamento, a gente precisa fazer um exercício de controle das palavras, né? Porque quando a gente passa a fazer esse exercício de controle da mente e das palavras, as coisas ficam mais leves, né? A gente tende a ter mais controle das situações e evitar momentos e até situações desagradáveis, né? Então, e às vezes são coisas tão pequenas que a gente consegue fazer, mas às vezes também esse dia a dia corrido e atribulado que a Marisa falou não permite, né, a gente ter espaço na nossa mente para pensar a respeito disso. Mas às vezes são coisas muito pequenas, né? Às vezes o calar realmente é a melhor resposta para uma discussão, como vocês estão falando, né? Falar coisas positivas. Minha mãe não deixava eu falar coisas negativas de jeito nenhum. Ela ficava super incomodada quando a gente falava coisas negativas. Ela falava: não, você tem que falar sempre que tudo vai dar certo e tal, e tal, tal, tal. Tá bom, mãe. E isso a gente vem carregando, né? Isso faz com que a gente se encha de esperanças, né? Então, pronunciar esperança, pronunciar fé é muito importante para nós e para o outro. Não é verdade? Tem pessoas que gostam de cultivar, assim, usando as palavras, situações ruins, né? As fofocas, como a Marisa falou, dão muito significado a isso aí, né? Quantas pessoas a gente conhece, né, que fala mal do outro, para você, e você não está a fim de escutar aquilo ali, e aí passa 10 minutinhos, ela volta lá no outro de novo para contar o caso de novo, porque você não deu resposta para ela, você não prolongou, né, o que ela gostaria de vibrar, vamos assim dizer, né? E você continua não dando ouvidos para aquilo, e ela volta de novo. Tem pessoas assim todos os dias, né, na nossa caminhada, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, tem que saber usar as palavras no momento certo, né? Nas circunstâncias do dia a dia, né?
E saber enxergar o limite das palavras, gente, né? As palavras são muito poderosas, né? As palavras agridem muito, mas também produzem muito amor. Então, a gente saber os limites, até onde a gente pode ir. A gente não tenta fazer isso todo dia, tem que saber fazer isso com as palavras também, né? E hoje em dia, com essa questão da rede social, noticiário muito ruim, né? Toda hora a gente escuta palavras ruins. Já perceberam isso? Hoje eu estava até vendo um jornal do Brasil, aqui o jornal hoje, eu desliguei a televisão porque eu não aguentava, era só notícia ruim. Eu falei, gente, para que eu vou ficar me alimentando com essas energias, com essas palavras ruins? Vamos procurar coisas edificantes, palavras edificantes, né? Uma boa leitura, um bom programa, uma palestra. É muito melhor do que ficar escutando essas palavras ruins. Então, quer dizer, são exercícios que a gente tem aí no nosso dia a dia que, se a gente der atenção para eles, acabam nos ajudando, né? Na formação dos nossos pensamentos e na pronunciação dessas palavras. Eu acho assim que é bom, realmente às vezes confunde quando a gente está assistindo alguma coisa, né, na televisão, a quantidade de notícias, né, ruins que aparecem. Mas eu não fujo mais disso, não. Eu faço. É um trabalho que eu acho que a gente precisa fazer. E eu comecei a ter essas ideias por causa dos grupos de oração, quando a gente faz prece por pessoas que a gente nem conhece, né? E fala daquelas pessoas e sabe dos problemas daquelas pessoas e vibra por elas. E eu achei isso bom para fazer em qualquer momento da vida. Por exemplo, se eu estou assistindo um jornal lá e começa a vir, porque fulano matou ciclano, porque roubou não sei o quê. Aí, ao invés daquilo me atormentar, eu começo a vibrar por aquelas pessoas. Se for do meu país, então, eu digo, oh, meu Deus do céu, não é possível, dessa vez vai. Vamos pedir por essas pessoas para se renovarem. Se eles não estiverem bons, que eles vão para casa descansar, passar férias na Europa, né, para outros poderem assumir as coisas. Aí vai vibrando, aí passa por outra notícia, ela vai você, a enchente caiu, morreu, está soterrado. Ai, porque se esse espírito estiver vivo aí ainda, que possa ter paciência, daqui a pouco o cãozinho vai chegar lá, sabe? Começar a fazer, dar um sentido àquele momento que a gente está vendo alguma coisa, para valer a pena para os dois lados. Você não fica, porque antes eu ficava com uma tristeza terrível. Olha o que aconteceu à escola, olha não sei o quê, porque matou, porque, sabe? Então, quando eu comecei a fazer um processo assim, eu gosto de assistir televisão, eu gosto de assistir filme, eu gosto de assistir programas. Então, eu gosto de, na hora, eu digo, bom, para isso não me contaminar e me deixar assim, mais atrasada do que eu já sou, deixa eu ir fazendo exercício de casa com esse material que eu estou vendo, entendeu? Então, você vai ali, então aquilo não te atormenta tanto. E quando cansa, você desliga e vai, né? Deixa para o próximo dia. Mas é um jeito assim da gente fazer isso até na vida real, né? Na própria encarnação. Por isso que eu acho que, às vezes, falar, discutir essas coisas, às vezes não dá muito certo. Né? Às vezes é melhor dar um... Às vezes a pessoa vem, não, mas vamos conversar agora. Eu digo, agora não dá mesmo. Vou ali, tenho que fazer não sei o quê. Eu faço isso desde a minha família, já sabe, até pelo telefone, me liga. Não, mas e isso? Não, diga, dê a sua opinião. Isso, nesse instante, deixa eu só terminar de fazer isso aqui que eu estou fazendo. Te ligo daqui a pouco. E aí vou pensar, vou analisar aqui. O que é que essa pessoa... É bom para eu dizer para essa criatura, entendeu? Então, são coisinhas assim que a gente vai vendo que hoje a própria vida nos dá esses apetrechos para a gente fazer isso. Onde não era, tudo era pessoalmente, né? Você não fazia as coisas que você... Hoje você faz virtual daqui para o Brasil. Tinha coisas lá no Brasil que você esquecia. Por isso que eu dizia assim, a gente botava os parentes na geladeira e orava por eles pela geladeira mesmo, mas não falava muito porque as ligações eram muito caras, né? Então, não tinha Facebook, não tinha nada. Agora, não. Agora, a gente vive a cores com as pessoas até para apressar a melhoria dos relacionamentos, melhorar as palavras, né? Nos mostrar que você pode ter autocontrole com uma pessoa completamente descontrolada.
Que às vezes a gente quer consertar alguém que ainda nessa encarnação não tem conserto. E aí vai, não, tem que ouvir sim, vai ouvir nada, rapaz. Deixa lá, entendeu? Deixa a pessoa ser, a pessoa só quer ser desse jeito e a gente, o que eu posso fazer por essa pessoa? Discutir com ela? Não, mas eu posso, mentalmente, né? Sem usar a palavra, mentalmente, jogar o desejo que eu tenho de vê-la diferente. É o único jeito, mudo. E se ela me perguntar, e aí você concorda comigo? Eu sou capaz de que concordo para poder, né? Ou dizer que não concordo de uma maneira que a pessoa leve aquilo no coração como um estímulo, não como uma censura, porque a palavra tem esse poder. Você pode, com ela, estimular ou pode detonar ali, às vezes, uma conversa que poderia deixar no outro, não a solução, mas já deixar uma semente. Então, é uma coisa tão interessante assim, o poder que a gente tem. E isso a gente aprende muito, não é porque a gente. Né, a gente aprende só de olhar essas poucas passagens de Jesus que ficaram registradas com a gente naquele tempo que era pá virada. Você vê assim, bom, como se fosse assim hoje, né? Você, a mãe e os filhos, que são da pá virada. Como você agir com eles, né? Então, você vê, às vezes, famílias completamente desestruturadas, sem amizade, cada um vai para o outro canto, ninguém quer ver ninguém. Por quê? Porque não aproveitou aquele momento chave de estar reunido para, dentro de cada um, das diferenças de cada um, haver um certo equilíbrio. Pode haver equilíbrio no caos, né? Tanto que Jesus esteve entre nós e era o ponto de equilíbrio. E a gente botar ele na cruz, ele nem estava se importando. Estava vendo ali uma maneira que a gente teve de encerrar uma história. Mas hoje a gente já olha uma pessoa matar a outra com bastante pesar. Por mais que seja uma pessoa terrível, você já olha assim, puxa vida, podia ser diferente. Né? Então, quando a gente abrir a boca para alguma coisa, que realmente vá o que a gente quer que saia dali e que já está no nosso coração, porque se não tiver, não vai. Por mais que a gente queira, se no nosso coração ainda as trevas, as dores, as raivas, as agonias, os preconceitos ainda estão ali, vai sair uma bomba. Por mais que a gente queira botar umas florzinhas em volta, não vai enganar ninguém. Né? Questão da atitude, né? Como Emmanuel diz, que se o verbo apresenta, a atitude dirige. Então, realmente é o que você falou. Você pode ter as palavras maravilhosas, mas se o sentimento O contrário, não tem jeito. Né? Exatamente. E por isso você ouve alguma coisa assim, aquilo está me soando falso, né? Porque não é o que a pessoa sente. Exato. Então, por isso que é tão importante esse sim, sim, não, não. Mas diga que ama sem amar. Igual eu gosto de você, mas não amo, não. É melhor. Porque não, eu te amo, sim. Mas era isso. Adriano, você tem alguma consideração final para a gente? Eu tenho, bem rápido, eu sei que o nosso tempo aí já chegou no limite, mas tem uma pequena passagem do Livro dos Espíritos, que foi uma mensagem dos espíritos superiores e uma mensagem que antecede os estudos de perguntas e respostas. É um parágrafo muito curtinho, mas que ele tem muito significado e resume um pouco do que nós discutimos. E ele fala assim que a vaidade de certos homens que creem saber tudo e tudo querem explicar à sua maneira dará origem a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão no mesmo sentimento de amor ao bem e se unirão por um laço fraterno que envolverá o mundo inteiro. Deixarão de lado as mesquinhas disputas de palavras para somente se ocuparem das coisas essenciais. Achei bem legal e acho que coroa esse nosso encontro aqui de hoje. Perfeito. Então era isso.